Fala galera, estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para vocês de uma passagem bíblica, né? Não necessariamente eu vou trazer só reflexão de passagem bíblica, mas eu acho que as reflexões que eu estou trazendo aqui são importantes porque elas foram responsáveis por minha conversão e creio eu que vai ser interessante falar sobre elas aqui para que de alguma maneira a gente consiga entender a aplicação dela na nossa vida e para você entender como você consegue aplicar essa passagem na sua vida, entender os paralelos que a gente pode fazer com essa passagem na nossa vida e os aprendizados, para a gente não cometer os mesmos erros ou buscar desenvolver as virtudes que aquela passagem nos mostra para desenvolver. Bom, eu me chamo Gil Tolentino, como vocês já viram no vídeo inicial, e eu estou aqui para compartilhar com vocês essa reflexão. E com certeza você vai ver uma reflexão dessa semelhante, né? Tem vários padres e várias pessoas evangelizando pela internet, então você vai ver inúmeras pessoas explicando essa passagem e inclusive trazendo uma identificação que eu vou trazer aqui para vocês também, e como que a gente consegue fazer essa comparação com a nossa vida de hoje, que a gente acha que não é aplicável, mas na realidade ela está muito atual, e pensa nisso, né? Isso foi falado por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, então assim, realmente a gente tem muita aplicação atual ainda. Então qual que é essa passagem, né? E aproveita e já esquenta o dedo aí no like para que a gente possa atingir mais pessoas e para que a gente possa quebrar a barreira do algoritmo. Tranquilo? Então a passagem é a passagem do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. E essa passagem, o que ela consiste? Ela tem três personagens principais, né, que é o pai, o filho mais novo, que vem a ser o filho pródigo, e o filho mais velho. Então a passagem ela é extensa, ela é uma passagem grande, e ela tem uma mensagem forte e bonita no final. E qual que é a consistência dessa passagem, né, dessa parábola? O filho mais novo, ele está decidido a não ser mais filho, digamos assim. Por quê? Ele pede ao pai dele a herança, né? E aqui a gente tem uma simbologia muito importante, porque quando a gente ou né, alguém pede uma herança ao seu pai, eu não vou dizer nem virtualmente, mas essa pessoa ela está literalmente matando o seu pai naquele momento. Né? Porque a herança ela só é passada pro filho depois que o pai falece. É, então, assim, o filho chegar e falar, pai, me dá a sua herança aí, me dá a minha herança, me dá a minha parte, eu quero, enfim, fazer o que eu quiser com esse dinheiro, né? E sim, o pai, ele poderia ter tomado como ofensa, né? Isso que o filho disse, sendo que na casa dele não faltava nada para ninguém, os servos tinham pães em abundância, né? Pães. Pães em abundância. E aí, imagina o que o filho teria, né? Imagina as benesses que o filho teria em casa. Né? E o pai aceitou, de fato. Então, você quer a sua herança? Então tá aqui, toma sua herança aqui e vai fazer o que você quiser, né? Claro que o pai não fala isso, mas imagino que o filho deva ter. O fato do pai ter dado a herança, né? Foi mais ou menos a sua escolha é essa, tudo bem, não tem problema. Né? E aqui a gente já começa a ver alguns paralelos, né? De escolha. Porque o pai poderia ter falado não, né? E ele não faz isso. E aí o que o filho faz, né? E você já pode imaginar o óbvio, né? Ele vai lá gastar tudo com sexo, drogas e rock and roll. Então, assim, basicamente isso, né? E o desfecho também você já pode imaginar. E não é um desfecho que você já pode imaginar porque, sei lá, você vai tratar essa
essa parábola como, o filho foi burro, ele poderia ter pego esse dinheiro e ter feito outras coisas. Exatamente. Ou ele poderia ter, né, aproveitado desse dinheiro que estava com o pai e ter, enfim, continuado na casa do pai, por exemplo. Né? Essas variações aí, você pode, enfim, inúmeras variações você pode imaginar o que poderia ter acontecido. Mas nesse fato aqui, né, o filho pegou a herança, saiu para gastar e, para surpresa de 0 pessoas, acabou. E aí ele se dá conta, ele cai em si de que ele precisa fazer alguma coisa. Né? E aí quando ele cai em si, que ele precisa fazer alguma coisa, ele vai trabalhar. Ele resolve trabalhar. E aí ele vai cuidar de porco. E ele, faminto, né, naquele momento ali, querendo, desejando a comida dos porcos. E nem isso o novo patrão dele ali permite que ele coma a comida dos porcos. Olha o nível que esse filho chegou. E aí a gente começa aqui a traçar outros paralelos. Né? Ele tinha tantas coisas boas na casa do pai, pediu a herança, saiu, gastou tudo, chegou, teve que trabalhar. E agora até estava sendo tratado menos do que os servos do pai dele. E aí ele se realiza, ele precisa realmente, né, ele cai em si. Ele, de fato, ele volta para si. Ele lembra que ele é filho do pai dele e ele se arrepende. De coração contrito, ele volta para a casa do pai, ele decide voltar, ele ensaia um discurso para voltar. E quando ele chega, o pai dele não quer nem saber o discurso que ele tem para dizer. O pai dele recebe com todas as honrarias, coloca uma roupa nova nele, coloca um anel no dedo dele, sacrifica um animal para poder comemorar o reencontro com esse filho que estava perdido. E aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe o que a gente precisa fazer. De fato. E o que acontece muitas das vezes é que a gente fica adiando o que a gente queria fazer. A gente tá bem, tá feliz, e na realidade, algo ali, você acha, né, que gastando, o que eu quis dizer quando tá bem, tá feliz, é porque eu tava com a cabeça que o filho tava gastando a herança, ele tava achando que tava bem, tava feliz, mas na realidade era uma felicidade momentânea, era uma coisa que passou, era uma coisa que... E aí a gente pode até comparar um pouco com o filho cedendo aos prazeres da vida, aí sendo escravo das suas próprias paixões, né? Adiantando a herança ali para poder gastar com coisas que levou a um vazio existencial. E aí, quando o pai dele recebe ele com todas as honrarias e graças ali, né? E antes ele era uma pessoa sem a graça, né? Uma pessoa totalmente na desgraça. E agora ele estava ali de volta à graça do pai. Né? E aqui o pai, né, nessa parábola, também é Deus, né? Então, assim, o filho voltou, foi recebido com todas as honrarias pelo pai. E aí a gente tem a figura do filho mais velho, que foi o filho fiel. Porém, esse filho fiel, quando ele fica sabendo que o filho voltou e foi recebido com todas as honrarias, ele sente raiva, ele sente ira. Sendo que ele sempre ficou na casa do pai e sempre desfrutou dos bens que o pai provia para ele ali. Né? Sempre serviu na casa do pai. Porém, ele estava cego ali por um sentimento ruim, um sentimento que ele não compreendeu, mas o pai que ele tem compreendeu, porque por mais que o filho saiu, o filho mais novo, né, o filho pródigo que voltou, o pai tinha por ele que ele estava perdido, o pai tinha por ele que ele tinha morrido. E quando ele volta, é como se ele tivesse renascido, é como se ele tivesse vivido novamente. Né? E ele dá uma resposta muito bonita para o filho que sempre viveu com ele ali, que é: meu filho, você sempre esteve comigo, o que é meu é seu. E o filho não conseguia reconhecer isso em todo aquele convívio. Então,
Aqui eu já fiz algumas reflexões no meio da parábola, né? Que a gente pode parar e pensar e fazer alguns paralelos na nossa vida. Então, quando que nós somos aquela pessoa que quer pedir a herança do pai? E aqui eu não estou falando seu pai literalmente. Estou falando pedir a herança do pai de Deus, de falar, olha Deus, aqui eu quero fazer o que eu quiser. E sai, e você acha que você está realmente livre, mas você é escravo de mil e uma coisas. Aí, agora a gente já começa a fazer a comparação com os dias de hoje. Esse filho saiu, gastou tudo, né? Você vai sair, vai gastar seu tempo com coisas que não vão te preencher e vão te levar a um vazio existencial, né? Você vai ficar viciado, vai gastar horas e horas em, sei lá, videogame, pornografia, vai gastar horas e horas com coisas que não vão te agregar em nada. E eu falo isso porque é até engraçado, né? Eu fui essa pessoa que gastava horas e horas com videogame, por exemplo. Você pegar minha conta ali na Steam, quem é mais velho vai lembrar disso aí, até quem é mais novo também. Minha conta na Steam tem, sei lá, 6 mil horas jogadas. 6 mil horas jogadas. Ai, ai. No final, a gente, enfim, né, a gente consegue fazer esse paralelo na nossa vida de hoje, né? Quando que nós somos o filho pródigo. E às vezes a gente pensa, né? Quando que nós somos o filho fiel, né? É quando a gente, mesmo na casa do Pai, nós não seguimos os seus ensinamentos, não seguimos os seus mandamentos, não seguimos o que Deus tem para nós. Então a gente não percebe, mesmo que Deus está do nosso lado, a gente não percebe que Ele esteve sempre ali, o que Ele sempre nos deu, que Ele sempre cuidou de nós. Então, quando o filho pródigo, ele pede a herança, e ele quer só voltar para a casa do pai depois de ter gastado tudo, quando que a gente, como ser humano mesmo, e fazendo as coisas que nós fazemos, quando que a gente se realiza de fato de que a gente precisa voltar para a casa do pai? E aí eu falo isso quando você se realiza que você precisa de fato buscar algo que transcende o material, né? E, e aí a gente começa a entender o que a gente precisa fazer. Normalmente a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente já tem todas as respostas, que o negócio é ir lá e curtir a vida. Mas o que significa isso, né? Curtir a vida? Curtir a vida é o quê? Sair lá, encher a cara, tomar uns goró lá, ficar bêbado e é isso, né? Sair ficando, né, com as pessoas ali, sexo desregrado e comendo a torta e direita, engordando, porque você está cedendo às suas próprias paixões ali. Você está agindo exatamente igual o filho pródigo. Mas veja que o problema é que não é realmente você curtir a vida. Imagina aí você numa manhã de sábado, com sua família, num piquenique, seus filhos brincando. Isso seria curtir a vida? Então, assim, se você pega, né, que nós costumamos ser definidos pelas nossas ações do passado, então, o que eu sou hoje, são frutos das ações que, eu falei isso já algumas vezes aqui, mas o que eu sou hoje são frutos das ações do meu eu de 10 anos atrás. Então, o que eu fiz há 10 anos atrás que me levou a ser essa pessoa que eu sou hoje? E o que eu vou fazer hoje que vai me levar a ser a pessoa que eu vou ser no futuro? Então, assim, se você acha, né, que o que eu falei aqui, você cultivar vários vícios, que você cultivar vários vícios são hábitos ruins que te levam a péssimas condições de vida, por assim dizer. Se você acha que isso é bom, né, vou me embebedar, fazer sexo com várias pessoas na mesma semana, né, ou não precisa ser no mesmo dia,
vou, vou gastar horas e horas no videogame, horas e horas em séries de Netflix e tudo mais. Se sua resposta é sim para tudo isso, eu sinto lhe informar, mas deve ter uma cadeirinha ali bonitinha, bonitinha, entre aspas, né? Nada bonitinho, mas sendo limpinha com seu nome gravadinho no inferno. Então, assim, é uma provocaçãozinha aqui para vocês, tá? Então, se a gente pensa nisso, que as nossas ações hoje são o que define a gente para o futuro, né, você de fato começa a agir e pensar, eu preciso me sacrificar realmente para eu ser alguém daqui para frente. Né? E assim, você pode estar em qualquer estágio da vida e tudo mais. Normalmente a gente tem essa luta diária contra as nossas próprias paixões. Se acordar com preguiça, se acordar não querendo fazer as coisas, ou você não quer ir na academia, ou você não quer comer bem, ou enfim. Então você tem que lutar contra isso. E para você lutar contra isso, é só buscando as virtudes que Deus nos dá através da graça. Então, se você está com paixões desregradas, precisa buscar a temperança. Se você precisa ter melhores, entender ou buscar tomar melhores decisões, ser uma pessoa mais prudente. Você precisa ser mais forte, a fortaleza, e da fortaleza você vem a coragem para fazer as ações que você precisa fazer. E veja que a coragem não é você fazer sem medo. Na realidade, é você fazer realmente com medo mesmo. Esse é o ponto. Né? A virtude ela vem justamente de você fazê-la mesmo não querendo fazê-la. Então, se é uma pessoa que reza, por exemplo, quando você não quer rezar, é justamente a hora que você tem que rezar, entendeu? É mais ou menos essa a comparação que a gente tem que fazer. Então, essa é uma vida de sacrifício. Você vai ter que realmente fazer o sacrifício. Né? Construir uma família não é fácil. Imagina. Criar uma empresa não é fácil. Então, todas essas funções requerem sacrifício. Estudar não é fácil. Você vai ter que lutar contra o seu próprio, contra a sua própria vontade de não estudar, de fato. Então, quando a gente olha para o filho pródigo e vê que nós estamos repetindo o que ele fez, é justamente o momento que a gente precisa olhar para nós e entender o que nós estamos fazendo na nossa vida e o que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida. Para, de fato, ter esse o coração ser tocado por Deus nesse momento e você conseguir perceber que olhar para as coisas do mundo hoje, e quando eu falo as coisas do mundo, é único, exclusivamente as coisas, os prazeres imediatos, é muito mais cômodo, é muito mais fácil. Só que se você olhar para a nossa vida e como a gente consegue nos tornar pessoas melhores, ela está justamente na cultura do sacrifício. Você comer até ficar engordar, até dizer chega, não vai te tornar uma pessoa melhor. Você sair transando com várias pessoas não vai te tornar uma pessoa melhor. Você gastando horas e horas no videogame não vai te tornar uma pessoa melhor. Ver que existe essência por trás disso. E aí você fala, mas o que vai te tornar uma pessoa melhor? O que vai me tornar uma pessoa melhor? Você passar a comer bem, vai te tornar uma pessoa melhor. Você falar não para os docinhos, né? Você passar a treinar, né? Vai te tornar uma pessoa melhor, fazer atividade física. Você cultivar o seu lado espiritual, a sua fé. E aí, eu como católico, incentivo aqui, de fato, você procurar uma igreja, ir na missa todo domingo. A partir desse momento aí, você começa a ver
as mudanças que podem ocorrer na sua vida. E assim, eu já falei de várias aplicações que a gente pode ter aqui, né? Então, a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola muito transformadora, porque normalmente quando a gente se realiza de que a gente precisa voltar para a casa do Pai, que é voltar para a casa de Deus, é justamente porque Ele nos chama para uma vida de significado, para uma vida longe de vazio existencial, para uma vida longe de crise de ansiedade, para uma vida longe de depressão. Porque Deus, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E claro, né, você não vai imaginar que Deus é um homem barbudo no céu, né, em cima de uma nuvem, né? Isso é uma forma de ensinar para criança, né? Você está imaginando um negócio desse, volte duas casas, entendeu? Então, não é esse o ponto, né? O Deus, ele está nos olhando porque ele não precisa de nós, mas ele quer que nós participemos da criação junto com ele. Ele quer que a gente seja o que ele planejou que a gente fosse. Então, por isso que Deus, ele age na nossa vida de várias formas. Através de uma palavra amiga, através de fato, às vezes, uma revelação. E quando a gente olha, mais uma vez, para essa lindíssima parábola que Jesus traz do filho que retorna para a casa do pai e é recebido com todas as honrarias, e aqui é importante a gente lembrar que a gente precisa ter o coração contrito, ter a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e dizer, realmente, Pai, eu pequei, eu errei, e eu aqui estou disposto a servi-lo. Então, faça-se em mim a tua palavra, já dizia Nossa Senhora Mãe de Deus. Então, assim, é a vontade do Pai, não é a nossa vontade. O Pai Nosso já diz isso. Né? Então, nossa vontade, ela fica pequena perto da vontade de Deus e do que Deus tem para nós. Eu ouvi essa frase uma vez e eu acho que ela é muito pertinente, mas essa frase, e aqui a gente caminha para o final, mas essa frase é justamente a essência da parábola do filho pródigo, na minha visão, que é que os planos de Deus e os meus coincidam, mas que se não coincidirem, que os dele prevaleçam. E que os dele prevaleçam sempre, porque os dele são muito melhores do que os nossos. Então a gente não pode ser como o filho mais velho também, que se ira, que não vê a bondade do pai dentro da própria casa. E a gente não pode ser como um filho pródigo, que quer antecipar os prazeres da vida, quer antecipar os prazeres sem sacrifício, quer as coisas mais fáceis. E isso já tem um tempo que não está dando muito certo. Então, gente, eu vejo muito isso. E as aplicações que a gente traz dessa parábola na nossa vida, elas são muito palpáveis. E aqui, a gente tem que pensar que não é para a gente pegar tudo e buscar esse prazer imediato. Vamos pegar o que a gente tem de melhor e compartilhar isso com as pessoas. Né? Vai ser difícil, vai ser complicado, mas não vamos ceder aos prazeres imediatos ali. E veja, eu não estou falando aqui que as coisas são ruins. Por essência, as coisas são boas. Comer é bom. Se você não comer, você morre. Sexo é bom. Se as pessoas não fizerem sexo, acabou a humanidade. Né? Então a gente tem que entender como que a gente controla as nossas paixões.
Porque se a gente não controlar as nossas paixões, nós seremos eternos escravos delas. A gente tem que pegar esse ensinamento e sentir o chamado do Pai. E quando você sentir, não ignore, para, ouça o que ele está dizendo. Veja, pare, veja e ouça o que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Ele te espera ali de braço aberto, você voltar, porque você estava perdido e foi reencontrado. Estava morto e voltou a viver. Então, com essa mensagem final, termino mais esse vídeo. Esse foi um pouquinho mais longo. Espero que você tenha chegado aqui até o final. Se essa mensagem te tocou de alguma maneira, te convido mais uma vez a curtir o nosso vídeo aqui e eu espero te ver aqui mais outras vezes nas nossas reflexões e eu vou trazer muito mais conteúdo aqui para a gente à medida que a gente for caminhando nessa jornada incrível de conhecimento, não só da palavra de Deus, mas como a gente consegue aplicá-la na nossa vida e que é incrivelmente transformador. Um grande abraço e até a próxima.